Olá! Por um mundo onde a economia combine com a humanidade de tal modo que não exista mais exploração e escravidão, está começando mais um programa parlatório, aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. O mundo das finanças pode parecer um lugar onde o Deus maior seja o dinheiro. Nem sempre é preciso ser assim. O dinheiro pode ser apenas um instrumento de realização de projetos e respeite valores humanos de tal modo que o Senhor de tudo continue a ser o Deus verdadeiro da fé que professamos. O empreendedorismo, por exemplo, pode ser apenas um caminho para se organizar melhor a sobrevivência da família. E a organização das finanças pessoais pode evitar dramas que machucam as pessoas. No programa de hoje vamos conversar sobre esses assuntos. O primeiro convidado é Frei Rogério Soares. Ele encontrou um caminho pastoral para o empreendedorismo e essa percepção tem ajudado paróquias em várias partes do Brasil. O nosso segundo convidado é o consultor de finanças pessoais Leonardo Silva. Ele faz um trabalho incrível pelas redes sociais em companhia de sua esposa e tem muitas dicas de como organizar a vida financeira em família. Frei Rogério Soares é membro da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, uma ordem que tem como carisma resgatar os cristãos. Frei Rogério é fundador da Pastoral do Empreendedor no Brasil e atualmente exerce a sua missão como pároco na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, aqui de Brasília. E é de lá que ele fala conosco. Frei Rogério, é um prazer receber o senhor aqui. Apesar de saber que o seu trabalho já tem estrada feita, não é muito comum que padres se dediquem ao trabalho de ajudar empreendedores. Como foi que começou essa missão para o senhor? Então, eu comecei essa missão quando eu estava iniciando o meu sacerdócio, inclusive. Eu estava em Salvador, assumi uma paróquia grande de classe média em Salvador, na Pituba, e ali eu via os empresários, empreendedores participando da missa, e me veio no coração aquela expressão bíblica que a gente conhece muito bem, se refere a Jesus Cristo, quando diz que ele via aquela multidão como ovelha sem pastor. E eu via os empresários, empreendedores como ovelhas sem pastor. Quem pastoreia na igreja os empresários e os empreendedores? Eu pensei, é necessário ter uma pastoral que cuide espiritualmente desses empresários. E assim nós fundamos, em 2011, a Pastoral do Empreendedor. Frei Rogério, é importante colocar um elemento meio difícil logo no começo da nossa conversa. Há quem critique o modo como se fala de empreendedorismo hoje, porque desconfiam que esse discurso disfarça uma precarização na vida dos trabalhadores. E esse discurso também enfraquece as lutas por direitos trabalhistas. Como é que o senhor avalia isso? É importante essas falas, essas posições, porque levanta a possibilidade de equilíbrio. Nós vamos continuar tendo pessoas empregadas, sendo contratadas, isso nunca vai deixar de acontecer. Mas, de fato, haverá um grande boom de pessoas que terão seu CNPJ e elas vão preferir serem contratadas por meio do seu CNPJ. Nós temos uma obra social em Salvador, que é uma escola de empreendedorismo, que nasceu dentro da Pastoral do Empreendedor, que a gente já contrata pessoas, algumas pessoas, pelo CNPJ. Então, haverá uma busca os jovens, por exemplo, eles vão preferir, ao invés de ter uma carteira assinada, eles terem o CNPJ, sobretudo analistas de sistemas, que mexem com tecnologia. Eles poderão atender várias empresas e não só uma com um contrato fixo, que seria uma carteira de trabalho. Tá certo. O senhor aplica o conceito de empreendedorismo ao mundo das paróquias. Eu gostaria de saber como é que é isso.
De fato, eu prego a possibilidade da paróquia ser uma paróquia empreendedora. Primeiro que eu parto do princípio que ser empreendedor é a essência do cristão. Porque empreender significa alcançar bons êxitos de forma organizada, de maneira que você alcance maiores resultados. E eu creio que uma paróquia empreendedora é aquela paróquia que consegue se organizar de tal maneira que tenha melhores resultados, consiga ir muito mais longe na evangelização e profissionalizando aquilo que é possível profissionalizar, por que não? E nós temos na igreja muitas coisas que foram se perdendo em termos de organização, em termos de comunicação, em termos de fazer as coisas de forma menos amadora, e nós caímos no amadorismo. Quando eu falo de paróquia empreendedora, eu estou dizendo, é possível ser mais profissional, é possível ter mais responsabilidade naquilo que se faz para ter consistência no trabalho. O senhor atua no movimento de empreendedorismo, tendo contato com pessoas que empreendem em outros campos, assim, diferentes, não é? Daquilo que o senhor vive, que é a vida de igreja, não é? Nessa pastoral que o senhor criou, qual é a mensagem que o senhor leva para esses encontros? Padre Rafael, essa é uma pergunta muito boa, muito oportuna, inclusive, eu agradeço, porque quando eu comecei, foi assim, eu falava desses conceitos no universo de igreja e me diziam que era coisa de empresa. E eu falava de coisas de espiritualidade, de Deus nas empresas e diziam isso é coisa de igreja. Eu percebi que os mundos não se encontravam. Eu faço uma ponte, eu digo, olha, na igreja, muitos conceitos que vocês dizem que são de empresa, na verdade, nasceram dentro da igreja. A contabilidade, a administração, tudo nasceu dentro da igreja, dentro dos mosteiros. Essa coisa de fidelização vem de fides, tornar alguém fiel, isso é coisa de igreja, coisa de fé. E o mercado tomou conta da palavra que é católica. Fidelizar alguém é tornar alguém fiel. E hoje, Frei Rogério, como é que anda a pastoral do empreendedor? Então, são 9 anos de pastoral do empreendedor. É surpreendente como ela avança. Nós estamos em mais de 60 paróquias. Nós começamos em Salvador. Hoje ela está em Salvador. Ela chegou em Curitiba, ela chegou em Londrina, ela chegou em Maringá, Joinville, Santa Catarina. Ela chegou em Goiânia com muita força. Maranhão, São Paulo, temos cidades no Rio de Janeiro também. Estamos assim um pouco espalhados. E aqui em Brasília, que foi o grande desafio, eu mesmo morando aqui em Brasília, tive um pouco de dificuldade para entrar, porque o funcionarismo público aqui domina, é muito mais marcante, mas também já temos 2 paróquias com pastoral do empreendedor. Evidentemente que falar de empreendedorismo nas paróquias ainda não é algo natural. Em alguns setores, em algumas realidades e algumas linhas também dos nossos padres, acaba tendo uma certa resistência. Mas por quê? Trazer empreendedores, trazer empresários para dentro da igreja, eu digo para eles, olha, são seres humanos, pessoas que de coração precisam ser cuidadas, olhadas, e eu faço sempre uma pergunta, quer dizer, eu mudo uma pergunta de base. Antes, a igreja sempre dizia, o que os empreendedores podem fazer pelo mundo? A minha pergunta é, o que a igreja pode fazer pelos empreendedores? O que a igreja pode fazer pelas empresas? Então, é mais dar do que esperar. Nós temos o dever de cuidar pastoralmente dos nossos empresários, dos nossos empreendedores. Frei, para concluir nossa conversa, eu apresento para o senhor uma citação e peço que o senhor faça um breve comentário. Abre aspas. Quem hoje está se formando ou está começando a estudar e praticar uma economia diferente, aquela que faz viver e não matar, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a depreda. Perfeito. Empreender como nós entendemos e como nós pregamos nos nossos encontros, empreender por si só já deve ser uma extensão do amor de Deus para as pessoas. Ter um empreendimento, ter um negócio, antes de tudo, resolver uma dor, resolver um problema. E nós, católicos, devemos resolver de maneira humanizada,
de maneira em que o amor de Deus perpasse cada relacionamento estabelecido no seu empreendimento, no seu negócio. E, de fato, por meio de um empreendimento, além de ter os recursos necessários para manter a sua família, você pode fazer muito, mas muito pela sociedade, pelo mundo, pelo entorno, por onde você está. Inclusive, nos Estados Unidos nasceu um novo conceito de empresa chamado empresas que curam. As empresas, elas assumem o compromisso, além de fazer negócio, de ser uma dimensão de cura para as pessoas que estabelecem relacionamento com essas empresas. Eu achei isso sensacional. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui no programa, Frei Rogério. Eu que agradeço de coração, Padre Rafael. Depois de um rápido intervalo, nós vamos voltar para conversar com Leonardo Silva, um simpático consultor de finanças pessoais. Até já! O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Continuamos com o programa parlatório e eu passo a apresentar o segundo convidado. O nome dele é Leonardo Silva. Ele trabalha com educação financeira, comportamental, em escolas e empresas, ao lado de sua esposa, Carolina Simões. Juntos, eles criaram uma empresa chamada Oficina de Finanças. Com a pandemia, o casal passou a divulgar os conhecimentos sobre educação financeira de forma online para alcançar mais pessoas e, inclusive, para ajudar famílias que foram atingidas de algum modo nesse período. Eles prometem uma nova forma de usar o dinheiro que você ganha, para que o dinheiro não seja um problema, mas seja uma solução. Leonardo, é um prazer receber você aqui. Eu gostaria de começar com uma questão que nos ajudasse a entrar no universo das finanças. E para isso eu pergunto: a gente administra a nossa vida pessoal com métodos semelhantes àqueles métodos usados pelas empresas? Olha, Padre Rafael, foi um prazer estar aqui também, podendo conversar com o senhor, é uma alegria conversar, expor aqui uma experiência nossa e dou boas-vindas a todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo. Excelente pergunta, porque pode ser uma boa prática. As empresas hoje é uma coisa cultural, digamos assim, elas têm um processo. Quando a pessoa ela se torna um empresário ou empreende, mesmo um pequeno negócio, ela já deveria inicialmente ter todo acho que a melhor palavra é um processo mesmo, um processo de ver os detalhes das despesas, a forma que ela está gerando o dinheiro dela, prover o dinheiro para pagar o 13º do funcionário, ou um problema que pode acontecer na empresa, ou mesmo fazer um estoque. Então, o empresário ele lida de uma certa forma com a gestão da finança, né, como lidar com o dinheiro, eu vejo com muito mais tranquilidade, assim, já faz parte do pacote do empresário pensar a respeito. Agora, na pessoa física, seria uma excelente prática, porque às vezes nós temos essa cultura, primeiro, por diversas causas, né? Causas da família, problemas que teve no passado, a situação do país, né? Quem viveu lá a época das inflações, hiperinflação da década de 90, do confisco, da poupança. Então, são ondas, são momentos, agora que a gente está vivendo nesse desafio da pandemia, são momentos que a gente passa e que nos deixa um pouco preocupado, com medo de retornar naqueles momentos que a gente teve um grande baque financeiro. Então, a gente acaba
não dando tanto valor no sentido de agir, no valor no sentido de, bom, já que é minhas finanças, já que eu estou trabalhando tantas horas por dia para gerar esse dinheiro aqui, deixa eu prestar atenção como é que está meu fluxo financeiro. Seria uma excelente prática a gente copiar o que os empresários fazem. O que eles fazem? Bom, como é que é a possibilidade de gerar, até a gente, Padre Rafael, me permito aqui dizer, nós viemos muito dessa prática, né? O método que nós trabalhamos hoje é muito de uma experiência da Carol, esposa e sócia, e minha, lá atrás, como jovens empresários, que a gente quebrou a cara, perdemos a nossa renda. Só que o processo nos ajudou muito a pensar no que aconteceu como empresários para transferir para a nossa vida pessoal. Isso aqui é um material pedagógico que nós temos, é uma chamada engenhoca. Chama engenhoca. A gente tem um modelo grande, onde a gente enche de água, onde a gente fala muito sobre o fluxo de dinheiro na vida de uma família, ou na vida de uma empresa, ou na vida de um governo, de uma cidade, de um município, do governo, da nação. Então, aqui o nosso método chama o método dos 6Gs. O que o empresário faz? Vamos supor que o dinheiro seja representado aqui por uma água, pela água. Então, todos os meses, o empresário e a família, o trabalhador, ele enche a caixa d'água dele com seu rendimento, com seu salário. Então, esse é o primeiro G do método dos 6Gs. É o gerar dinheiro. Estou gerando. O empresário gera vendendo seus serviços, produtos, e a família gera no seu trabalho, seja ele como funcionário, seja ele de diversas formas, autônomo. Qual que é o segundo G? Que todo mundo usa, as pessoas geram o seu dinheiro. E qual que é o segundo G? Gasto, são as torneiras. Eu vou gastar com aluguel, eu vou gastar com transporte, com escola de menino, com material, com roupa, com comida. Aqui vai torneira, né? Muitas torneiras. Tem uma torneira aqui, não tem, mas na grande é uma torneira dupla, que é quando a gente faz um financiamento. Quando eu vou lá e pago um celular, um carro, ou financio qualquer coisa, pode ser até uma roupa numa loja, eu vou pagar, além do preço que está lá naquela loja, naquele preço lá naquela roupa, naquele sapato, naquele celular, eu vou pagar os juros. Então é uma torneira dupla. Então ele vai caindo lá até a torneira, até o baldezinho dele aqui é um baldezinho vermelho, para a gente ter atenção com relação a isso. É natural, todo mundo, né? A gente faz os nossos financiamentos. O empresário e a pessoa física também. Qual que é o terceiro G? A gente não deveria gastar tudo. A gente deveria guardar um pouquinho de dinheiro. Mas para que guardar? Para objetivos específicos. O que a gente pensou? Bom, o que na área de segurança, que representa para mim, para minha vida da minha família ou da minha empresa, segurança. Aposentadoria pode ser? Pode. Uma reserva, eu tinha que ter uma reserva, porque eu nunca tive uma renda fixa. Empreendendo, né, sempre com altos e baixos. Então eu tive que ter uma reserva ali, puxa, se acontecesse algum problema, eu não recebesse o pagamento, eu deveria ter 2 meses, 1 mês, 3 meses, 6 meses, com uma fonte de renda ali. Que isso constrói com muito tempo. Que a gente tem que botar pouquinho mesmo, é dessa forma mesmo. Então eu guardo para esses objetivos de segurança. Outro objetivo de segurança, pode ser filhos. Eu quero ter filhos no futuro. Então eu vou guardar um pouquinho de dinheiro. Quando eu falo pouquinho, é muito pouquinho. É pouquinho mesmo, porque a gente precisa criar um hábito disso. Da mesma forma como a sua pergunta foi muito bacana, o empresário ele tem essa tendência de guardar, porque daqui a 1 ano ele vai ter que pagar 13º, daqui a 1 ano ele vai ter que pagar o IPVA do carro dele. Então, a gente, como pessoa física, também, daqui a 1 ano a gente tem que pagar IPTU, seja dono de imóvel ou alugado, a gente vai ter que pagar o IPTU. Em janeiro a gente vai ter que comprar material escolar de criança. Já sabe que vai ter que... Então, a gente pode guardar um pouquinho. Qual a outra área? Conforto.
O que é conforto? Aquilo que te dá bem-estar. Talvez possa ser você uma pessoa que faz corrida, maratona. Eu adoraria fazer uma maratona no Rio, fazer a São Silvestre. Você pode, é um objetivo, então você pode direcionar, guardar dinheiro para esse objetivo. Eu adoraria trocar o sofá daqui de casa. É um objetivo de conforto. Então, a gente dividiu dessa forma. É o terceiro G, guardar para objetivos. Porque guardar sem objetivo é muito fácil você se perder no caminho, porque qualquer outra possibilidade você vai lá e gasta. E aí você fica muito mais focado naquilo que realmente você quer na sua família. E a gente para daquela desculpa que a gente fala, mas eu mereço, eu trabalho tanto. Claro que você merece. Aliás, você merece muito mais do que isso. Então, vamos definir o que você quer, porque aí você começa a direcionar e para com aquela coisa, é um sacrifício deixar de fazer isso. Não, você simplesmente vai viajar daqui a 2 anos. Você simplesmente vai fazer um curso melhor daqui a 1 ano. É um direcionamento de objetivos. O quarto G, a gente precisa ganhar dinheiro. Mas como é que se ganha dinheiro? Com investimento. Como assim com investimento? Bom, tem vários investimentos. A gente pode usar o investimento do próprio mercado financeiro, dos bancos que lhe oferecem. Aí tem uma série de produtos que normalmente as pessoas ficam muito medrosas em conhecer. Mesmo hoje em dia, que se faz muito necessário a gente aprender a botar o nosso dinheiro para não perder pelo menos da inflação, as pessoas ainda ficam medrosas, mas eu sempre faço um convite, põe o pé na água, começa um pouquinho, começa a ler 10 minutinhos, começa a enxergar, começa a ouvir, tem tantos conteúdos bacanas com relação a investimento, não precisa nem botar o dinheiro, basta aprender aí 5 minutinhos por dia, que em 15 dias você vai estar sabendo demais sobre investimento para dar o próximo passo que você precisa. É o quarto G. O quinto G é gerir. A gente precisa gerir, porque às vezes não, sempre a nossa vida muda, né? Às vezes a gente está solteiro, a gente casa, a gente tem filho, tem 2 filhos, a gente perde o emprego. Então a gente precisa gerir a nossa vida, o que eu falo de fluxo de dinheiro na nossa vida. E o sexto G, não menos importante, é a gratidão. Porque a gente percebe, a gente inseriu a gratidão, porque é você perceber, é você se conhecer, é você ser grato do que está acontecendo, independentemente do que está acontecendo, a possibilidade de aprender com isso. Porque, Padre Marcelo, a gente via muitas pessoas até realizando muitas coisas, mas tristes, deprimidas, assim, ranzinzas. A gente precisa exercitar, né? Aqui em casa a gente tem além das nossas orações em família, no final do dia, a gente coloca no nosso grupo da família aqui, no mínimo 3 coisas pelos quais nós somos gratos, todo santo dia, há meses, mais de 1 ano a gente faz esse exercício diário. O que nós somos gratos? É interessante que no início tinha que ser uma coisa grande, né? Foi um almoço, eu não sei o quê. E hoje, às vezes, um sorriso que a minha filha deu. É muito simples, é muito fácil. Naturalmente, são listas de vários itens, várias coisas que aconteceram com que nós somos gratos. Certo, Leonardo. Olha, eu agradeço muito que você tenha se estendido assim para nos explicar esse método, e eu acho que essa explicação que você apresentou, essa apresentação que você fez, já de algum modo tira algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você. Na sua exposição, a gente já tem contempladas as respostas para essas perguntas. Mas tem uma coisa especial que eu gostaria de destacar e te pergunto agora. As pessoas, na verdade, elas estão submetidas a um bombardeio diário para consumir produtos e serviços. Para você, Leonardo, existe algum segredo para a gente sobreviver nessa guerra sem comprometer a vida financeira da família? O consumo, a gente gosta de consumir, seja ele um produto físico, ou um serviço, ou uma viagem, ou que as pessoas estão falando muito, é uma experiência. As pessoas gostam desse consumo. Só que fazê-lo de uma forma inconsciente pode nos gerar muitos problemas financeiros, porque como a caixa d'água
tem um limite, né? Quando a gente pensa no dinheiro como uma moeda de troca, e como água, a gente vê que existe um limite. Então a gente precisa pensar sobre isso. O que nós usamos? Quando a gente estabelece objetivos, e isso, quando eu falo estabelece objetivos, tudo bem, o que é objetivos? Olha, dessas áreas, talvez vai te ajudar a pensar nessas áreas. Bom, você em família, o que vocês gostariam de realizar em família? Nós gostamos de viajar, nós gostamos de ler, a gente queria ler mais, nós gostaríamos de ter mais tempo, gostaria de mudar o colégio da filha. O que vocês gostariam de ter, independente se é um produto físico, ou se é tempo, ou se é uma experiência, ou o que quer que seja. Então, definir o objetivo, que muitas vezes não é fácil. Eu demorei anos para descobrir, não anos, mas muitos meses para descobrir que o meu maior objetivo era ter tempo. Tempo. Eu não queria ter carro novo, eu não queria fazer isso, eu queria ter tempo. Para quê? Para ficar com os meus pais, para ficar com a minha família, para poder respirar mais, para poder curtir mais a família. Esse é o número 1. Só que quando você pensa nisso, eu preciso gerar dinheiro de uma certa forma e ganhar dinheiro que me propicia ter mais tempo livre. Então, bom, e isso dá trabalho. E isso, às vezes, eu preciso fazer um sacrifício, talvez eu preciso consumir, mas se torna muito mais fácil, porque eu descobri o que realmente quero. Então, ter um objetivo é muito bacana. E ter o que a gente chama de gatilhos, que vai te ajudar. Nós somos muito comportamentais. A nossa educação financeira, que a gente trabalha, é educação financeira comportamental. Um ser humano médio toma 35 mil decisões por dia. Vou tomar banho agora ou daqui a 2 minutos? Vou comer pão ou só ovo? Eu vou tomar leite quente ou frio? Várias decisões. E muitas dessas decisões são emocionais. Não faz sentido. Todo mundo sabe que os juros do cartão de crédito é o pior juros. 70% das pessoas estão endividadas no cartão de crédito. Então, elas sabem, mas elas estão endividadas. Como é que a gente faz para não endividar? Cria gatilhos. Estabelecer objetivos. Se perguntar, se você tem um objetivo, quando você for comprar, se perguntar, o que eu vou comprar agora? Me afasta ou me aproxima do meu objetivo? Isso te ajuda a pensar. Outra forma, eu vou fazer o dinheiro primeiro para comprar isso. Isso não é uma prática de vida. É uma experiência que eu faço um convite. Faz isso com um item. Vamos supor que amanhã você queira é difícil ir para o restaurante, mas você quer comprar algo na internet. Pensa assim, eu vou fazer um dinheiro para comprar isso, só como uma experiência. O que você pode ter em casa para vender? O que você pode fazer ou vender um serviço? Talvez você fale um idioma, ou você possa ensinar alguém a cozinhar, ou alguma atividade você pode fazer para fazer o dinheiro primeiro, para você experimentar essa ação. Outra coisa, o que eu tenho em casa, como eu falei, o que eu tenho em casa para antes vender ou doar para fazer esse consumo? Eu, por exemplo, nunca compro de primeiro momento. Por quê? Porque eu me conheço. Então, não é que seja uma privação, é só um momento de pensar, bom, eu estou com muita vontade de comprar essa caneta. Tá bom, eu sei onde está, eu sei o valor, eu vou fazer uma pesquisa e amanhã eu vou tomar minha decisão. Eu posso até voltar a comprar, mas eu me dei um tempo pensando com relação ao consumo. Quarto item, por que você vai comprar? Por que você vai comprar isso? É para você? É um desejo? É uma necessidade? É para impressionar o outro? Porque isso são pensamentos que nos ajudam. Às vezes a gente fala, a grama do vizinho não é mais verde. Eu sempre brinco, é mais verde, mas pode ser artificial essa grama. Então, a gente precisa pensar, o que é para você? Você precisa disso agora? Isso, eu volto a repetir, não pensa que, que coisa chata, ficar pensando, não, faz isso 3 vezes, faz isso uma semana, para você entender e ver quais são as respostas, porque às vezes a gente compra uma coisa pensando, quando eu chegar lá no meu trabalho, quando eu chegar lá na minha casa, e na verdade nem isso vai te satisfazer. Então você começa a aprender o processo de consumir conscientemente. Eu vou te falar, quando a pessoa é educada financeiramente, ela consome muito mais e muito melhor, mas consome o que ela quer, o que ela realmente está querendo. Leonardo, até como uma forma de agradecer esse serviço que você nos prestou
ao apresentar esse método seu de como administrar finanças pessoais, eu queria que você compartilhasse conosco um pouquinho o que você, sua esposa, a sua empresa, o que vocês estão fazendo neste momento. Nós trabalhamos com educação financeira, minha esposa e eu, e hoje nós trabalhamos com crianças, jovens e adultos. Temos programas para os adultos, como consultoria financeira, e programas nas escolas. Mais de 100 mil alunos, hoje no Brasil inteiro, já vêm usando o nosso programa desde 2013. E para quem eu sempre estou nas redes sociais, me coloco à disposição para responder as perguntas, a gente tem um canal chamado Dinheiro para Sempre. A gente usa dinheiro para sempre, né? Então é dinheiro para sempre. Qualquer rede social, YouTube, Facebook, chega lá, você vai nos encontrar e se quiser fazer uma pergunta, eu estou à disposição. Leonardo, nós terminamos nossas conversas aqui sempre apresentando uma citação para o nosso convidado e pedindo um breve comentário. Para você, nós escolhemos a seguinte. Na verdade, é uma expressão atribuída ao ator americano Will Smith, mas é difícil a gente verificar a veracidade dessa autoria. No entanto, eu vou então considerar que ela veio do Will Smith e faço a citação para você. Abre aspas. Muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Fecha aspas. Essa é a definição de status, e excelente, e casa muito bem com o que nós falamos aqui. Para que você trabalha tanto, né? Você já trabalha, já investiu tanto, aproveite isso para ver o fluxo do outro lado. A gente investe muito dinheiro no que a gente para gerar dinheiro. E no outro lado, o gastar, o guardar. Pensa sobre isso, para que você vai comprar, os objetivos da família, é tão bacana construir isso com os filhos, aos pouquinhos, sem pressão. A gente fala muito do dinheiro na hora de pagar a conta, mas várias decisões a gente toma, às vezes vendo uma televisão, uma propaganda, a gente pode tocar no assunto, na hora de arrumar o quarto, de preparar uma viagem, vale muito a pena falar sobre o dinheiro, mas sem uma pressão, falar sobre a moeda de troca, que é o dinheiro. Leonardo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que esteve conosco acompanhando o programa de hoje. Muito obrigado e até a próxima.